Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentando diante de Ti mais uma vez, mais este sábado, Senhor. Como sempre pedindo misericórdia, Senhor, como sempre pedindo perdão por nossas falhas, Senhor. Eu, Senhor, no particular, pedindo perdão até mesmo naquilo que possa falhar daqui para frente, Senhor. Mas eu não quero falhar, Senhor. Nenhum dos Teus filhos querem falhar. Nenhum dos filhos da Tua promessa erram voluntariamente, Senhor. Eles são conduzidos a isso por uma circunstância ou outra. Mas o Senhor conhece os nossos corações. Por isso pedimos que o Senhor continue nos abençoando aqui neste ambiente, estas poucas pessoas que aqui estão, Senhor, mas também aqueles que estejam do outro lado, Senhor, não importa quantas pessoas sejam, o que importa é que o Senhor continua cuidando de cada um de nós, Senhor, de cada eunuco da vida, Senhor, no canto, Senhor, e nos recantos desse planeta, Senhor, nas matas, Senhor, nas roças, nos campos, Senhor, nos bairros, nas favelas, aonde estiver um filho da Tua promessa, Senhor. Algum irmão lá naquela região do Nepal, naquela circunstância terrível que está acontecendo, Senhor, lá. Se há um filho seu, cada um deles estão sob a guarda e proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue tendo misericórdia de nós, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, no nome de Jesus. Não sei por que eu fui me lembrar do Nepal agora na oração, mas os irmãos devem ter visto mais um terremoto tremendo, né? A última notícia que eu tinha visto aí estava bem mais de 1.000 pessoas já mortas e milhares, né? Ali naquela região ali da Ásia, né? E tudo isto são cumprimentos, né? Cumprimento e mais cumprimento das Escrituras, né? Mas ao lado de as Escrituras estarem sendo cumpridas, nós também nos lembramos, num espírito de solidariedade, de irmãos, né, de filhos da mesma promessa. É uma coisa interessante, ao menos Deus sempre põe no meu coração isso, sempre que eu estou orando por uma causa, então no meio daquela oração, no meio daquela situação, eu logo ponho e Deus faz lembrar, o Espírito de Deus faz lembrar de irmãos nossos que estão vivendo as mesmas situações, os mesmos dramas em toda a face da terra. Aliás, as Escrituras falam isso, né? Assim como vossos irmãos estão vivendo as mesmas batalhas, os mesmos problemas, enfrentando os mesmos demônios, mas também eles têm o mesmo Espírito Santo que está em toda a face da terra, resguardando e guardando o povo de Deus, né? Uma situação como essa, como tantas que tem acontecido, né? Terremotos, tsunamis e para lá e coisas parecidas para o lado de cá, né? No Ocidente, tanta violência, tanta agressão, tanto desencontro, né? E o mundo não sabe, o mundo não percebe, sente, mas não quer admitir ou não quer não admitir o que é que está realmente acontecendo, né? Mas absolutamente são cumprimento das profecias, em todos os aspectos. Os dias de Noé estão aqui novamente. Os dias de Sodoma e Gomorra estão bem aqui. Então, o Filho do Homem também está bem aqui, está bem próximo aqui de nós, né? O retorno, né? O Isaac com Abraão já transformado, com Sara já sendo transformada no corpo, né? E já com essa situação, então eles puderam receber o Isaac, né? Aliás, nós estamos estudando, meditando sobre os 3 salmos, né? 22, 23 e 24. Claro que não há tempo, não há condição, mas quantas coisas mais poderão ser ligadas a esses 3 salmos, né? Nós poderíamos falar sobre aquelas 3 etapas da vida de Abraão, a mesma coisa. Abraão no capítulo 12 até o 14, então nós temos essa primeira etapa do corpo, da carne, Abraão olhando para baixo, olhando para a terra, né? E depois nós vemos no capítulo
No capítulo 17, ele já não está olhando mais para a terra para contar a semente dele para a terra, mas o anjo de Deus, Deus fala para ele, olha para as estrelas, agora você já aponta para os céus, né? Que é no Salmo 24, né? O Salmo 24 é a era do Espírito Santo. Desculpe, o Salmo 23, né? O 22 é o cristianismo, é a vida no corpo, né? É uma ovelha que sofre horrores no corpo. É Deus feito homem, e esse homem, Deus, não é? Perde o Espírito de Deus por um tempo. Pai, porque o Senhor me abandonou? E ele disse, eu te abandonei porque você tem que morrer como homem, né? Então, ali está aquela fase, né? São essas 3 etapas, né? Poderíamos ver esses salmos, esses 3 salmos, sabe onde? Nas festas judaicas. Que coisa! São 7 festas judaicas, nós podíamos ver, né? A festa da Páscoa e dos pães ázimos, tudo a ver com o Salmo 22, né? O cordeiro que é amassado, assado, arrebentado, machucado, né? Podíamos lembrar a festa das semanas, que é as festas das eras, que é o Salmo 23. A festa das semanas são as 7 eras que nós estamos vivendo, a manifestação do Espírito Santo na igreja, né? Como podíamos ver a festa, a 8ª festa, porque lá fala em 7, né? As 7 festas judaicas. Mas a festa do 8º dia, Levítico 23, 36. No 8º dia, a festa era 7 dias, se lembram disso? Nós estudamos isso lá no passado. 7 dias, a última festa é dos tabernáculos, lá que se dá no milênio, aquela coisa toda. Mas a Bíblia fala em Levítico 23, versículo 36, de algo que acontece depois do 7º dia, que é o 8º, que é o dia da eternidade, diz o profeta de Deus. Depois do 7, não é? Depois do sábado vem o quê? Vem o quê? O 8º dia é o quê? É o primeiro, né? É o primeiro. O 8º é o primeiro. Então, depois do 7º dia entra a eternidade, né? E o Salmo 24 tem tudo a ver com o 8º dia, né? Com os portais da glória, com a eternidade de Deus. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa, né? Quando as escrituras são abertas, quando elas se tornam verdadeiramente abertas e claras, né? Porque nos dias da voz do 7º anjo seriam revelados todos esses segredos de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E nós estamos aqui porque cremos no 7º anjo, na mensagem do 7º anjo, né, que é o Elias, o 4º Elias de Deus. Não no homem, como muitos querem. Ah, mas vocês creem num homem, vai lá, tem um retrato do homem. Não. Na verdade, é um homem de Deus que traz a mensagem de Deus, né? O homem não serve para nada, não faz para nada. Nem Elias o tisbita, nem Eliseu, nem João Batista, que veio no ministério de Elias, nem William Branham, que também veio no espírito de Elias. Nenhum deles, como homens, chegariam a lugar algum. Mas quando o Espírito Santo de Deus está os ungindo nesse ministério, então a coisa muda de figura, né? É uma coisa maravilhosa. Mas para os nossos diretores não fazerem cara feia, né? Temos que sempre lembrar da Rádio Princípios, www.princípios.varginha.br, né? É a página que Deus tem nos dado, graciosamente, misericordiosamente, para que possamos, para que isso possa ir aí a algumas pessoas, né? Dessa família estendida que tem havido por aí, né? A Rádio Princípios, levando hinos, cânticos, duetos, trios, quartetos, pregações, todos os dias. Hoje quem assistiu as lições temperadas, equilibradas do pastor Francisco, lá de Curitiba, né? Que coisa, né? Amanhã, durante a semana temos tido, eu sugiro, vocês que possam estar na internet, eu sugiro que não percam a programação das 8 horas. 20 minutinhos, pastor Joaquim Gonçalves, com evangelismo, com ensinamentos, aquilo
é uma coisa enorme de alimento, de coisa boa, né? Muita coisa boa. Ele mesmo chama de desjejum espiritual, né? Ninguém perde, ao contrário, todos começam muito bem o dia ouvindo essas pregações às 8 horas da manhã pela Rádio Princípios, e é coisa rápida, é uma pregação pequena, né? E assim, está um projetozinho para que nos sábados e nos domingos, coisa que a gente fazia durante a semana antes, mas estava complicando, no sábado e domingo ter um outro pregador, um outro pastor com uma pregação, às vezes pode alongar um pouco mais, né? Dos 50, 40 minutos, né? Como hoje voltou o pastor Francisco, né? De repente o pastor costuma estar aí também, do Luiz Mendes, e outros que Deus permitir, né? Termos acesso para nos ajudar e ajudar as pessoas. Então não percam essas pregações, podem nos ensinar muito, né, todos os dias. E terças e sábados estamos aqui, né? Ora o pastor Vicente, ora o pastor Nenzinho. Hoje eu tinha ligado para o pastor Vicente, né? Eu consegui sair da cama hoje, eu não sei que hora, quase 1 da tarde, para tomar alguma alimentação, mas depois que tomei, eu estava parecendo um bêbado, né? Tonto e sem saber o que fazer. Eu pensando em subir para o outro andar lá para preparar alguma coisa, mas falei, não dou conta. Aí liguei para o pastor, falei, pastor, vem com o Monenzinho aí, porque já estava para o Monenzinho continuar aqui, né? Foi tão bom aquele recomeço do pastor Nenzinho, mas aí o pastor Vicente, esse negócio dessa fé dele aí é um negócio bravo, viu? Ele falou, não, eu creio que o senhor vai estar em condição. Eu já cheguei e falei para o pastor, eu estou meio bêbado ainda, assim, entre aspas, né? Mas vim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Posso estar um pouco mais devagar aqui, mas eu vou deixar. Vamos começar a reflexão sobre o Salmo 23 com os irmãos. Uma reflexão sobre o Salmo 23, que não tem como despregar o começo do Salmo 23 de algumas questões do Salmo 22, né? Vocês estão gostando? Deus está os abençoando com essa questão dos Salmos, que eu não contava com esse parênteses, né? Que nós paramos um pouquinho com a matemática de Deus, aquelas coisas, né? E eu espero que Deus possa os estar abençoando, porque a mim tem sido muito bom demais, né? E nós vamos dar sequência nisto. Um dia desses, os irmãozinhos aí do grupo da Rádio Princípios, né? Eu quero, hoje não vai dar, mas eu quero reservar uns 10 minutinhos para comentar algumas coisas. Eu acho que é bastante importante a gente ter bastante cautela sobre como agir, né? Porque nós temos sabido, as redes sociais, elas são muito perigosas, elas são terríveis, elas são conduzidas pelo diabo, isso não tem nenhuma dúvida, né? Nós não temos Facebook, WhatsApp, Telegram e outras mais aí. Mas também temos visto que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus quer, Ele faz uso, né? Para que possa abençoar as pessoas, para que possa servir de utilidade. Então é bom, às vezes, uma palavra, uma conversa assim, está tudo muito bem, está uma bênção, está muito bom, as pessoas orando, né? Mas orando, lendo as mensagens, eu estou achando tão bom isso, né? Esse software lá do irmão Jacó ou Jacob, lá de Manaus, não sei se ele está aí, né? Lendo mensagens, lendo a Bíblia, cada um passando um texto da Bíblia, orando uns pelos outros. De vez em quando entra um hino lá, de vez em quando um canta a capela lá, né? A irmã Naná entra lá com um corinho, uma coisa. É o dia inteiro, né? Meditando nas coisas de Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Mas aí eu quero deixar uma meditação, uma reflexãozinha pequena, assim, para que as pessoas sejam cautelosas em toda a conduta, tudo que vai falar ali, tudo que vai pôr ali, às vezes um vídeo, às vezes uma coisa de alta ajuda, né? Mas assim, de repente a gente pode ter cautela, a gente pode... Mas isso para outro dia, graças a Deus que está muito bem. Vamos ler as Escrituras, irmãos? Eu deixei, hoje também foi um pouquinho improvisado, porque foi no finalzinho da tarde que eu consegui passar alguma coisa aí para o grupo, aí para o pessoal da direção. Então, não sei se eles conseguiram acertar aí as Escrituras, mas se não acertaram, vocês conseguiram? Tem elas aí, né? Nós vamos refletir de dentro do Salmo 23, né? Então, nós vamos ler 2 versículos do Salmo 23, o 1 e o 2, e depois tem mais 3 versículos aqui,
que os irmãos podem se sentar e eu os leio e a gente acompanha, né, com vocês já sentados. Vocês têm aí, então querem pôr e os irmãos podem... os irmãos viram, né, a segunda parte. Primeira parte nós falávamos do pastor o bom pastor tem que ter sido ovelha primeiro, né? Recebi uma ligação lá do irmão Zé Flávio, será que ele está aí? Falou, irmão, que negócio bom que foi aquilo. Mas o verdadeiro pastor tem que ter sido ovelha, né, para o matadouro. A segunda parte é isso aí, né? O Salmo 23 fala de águas tranquilas, mas eu coloquei ali cachoeira de águas tranquilas, e para complicar um pouco ficou ali alegria na tribulação, que é uma coisa que o profeta de Deus fala o tempo todo, né? Então vamos ler. Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é o meu engenheiro. Não? O meu advogado. Também não. Por que será? É o meu marceneiro. Que coisa. É o meu... Mas e quantas profissões boas, né? Tem por aí, né? Mas não, é o meu pastor. Não é engenheiro, não é marceneiro, não é advogado, não é psicólogo, não é nada. Não é fisioterapeuta, não é nada. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E eu gosto sempre de lembrar a tradução King James, que o profeta usava, e é muito boa. Em vez de estar nada me faltará, diz: o Senhor é meu pastor e eu não desejo mais nada. Não desejo mais nada. Eles puseram igualzinho eu pus ali, né? O povo está fiel aí, que beleza, hein? Não desejo mais nada. Os irmãos podem se sentar e nós vamos continuar lendo os outros versículos. Deitar-me faz... O Senhor é meu pastor, Ele não é meu engenheiro, que não deixa faltar nada, Ele não é meu advogado, Ele não é meu... Não, é pastor. Por que pastor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu não desejo mais nada depois desse Senhor. Eu não preciso de mais nada. Deitar-me, não é nem ajoelhar, nem ficar em pé, é deitar-me. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Olha que coisa até romântica isso, né? Pastos verdejantes. Guia-me mansamente, suavemente, por águas acachoeiradas, águas tranquilas. Quem que já viu aquela parte do rio, que a água fica paradinha, né? Que nem mexe, né? Coisa mais linda, né? É assim que as águas da nossa vida. Será que é assim? Águas tranquilas, tá tudo tranquilo lá, irmão Nezinho. A vida nossa, do começo ao fim, é mansa, tranquilo, tudo suave. Pastagens verdejantes. Que coisa, mas está escrito aqui que é assim. Hein? Nós já falamos um pouco disso. Bem, agora vem aí Isaías. Deixem a tela toda. Eu acho que fica bom para quem está do outro lado, né? Nós não importa, o que importa é a tela lá. Porque eu pus como tema alegria na tribulação. Eu já tinha posto antes cachoeira de águas tranquilas, ao Salmo 23. Cachoeira não tem água tranquila, é muito problema, é muita coisa, é muita pedra, é agitado o negócio, né? Então, alegria na tribulação tem a ver com esses próximos versículos que nós vamos ler. Eu até penso que depois da leitura desses versículos de Paulo, 2 Coríntios e Isaías, não precisa de nenhum homem querer falar nada mais aqui. Nada quase, né? Vejam, esse contraste, né? Isaías 40, o 30, começou no 29, né? Eu pus 30 e 31 lá em cima, mas também foi os improvisos da tarde hoje. Ele dá força ao cansado. Agora presta atenção nisso aqui. Ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Como é que é esse negócio de aumentar onde não tem nada? Se você tiver 1, você aumenta para 2, para 3, para 4. Se você tiver 2, você aumenta para 3, para 10, não é isso? Mas que jeito que aumenta uma coisa que não existe? Onde não tem nada. Está escrito isso ali, não? Aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele aumenta aonde não tem nada. Que coisa maravilhosa. Isso tem a ver com alegria na tribulação. Ele não precisa de ter vigor. Ele não precisa de ter um comecinho de força, não. Não tem nada de força. Você está acabada, minha irmã. Você está acabado, meu irmão. Falando, não tem nada de força. Ele falou, ainda aumenta a tua força. Que jeito que ele faz? Não me pergunte, né? Mas a coisa continua ali. Os jovens se cansarão.
Esse pessoal dos atletas aí, não? Forte, mas se cansarão. Se fatigarão. Os mancebos cairão. É forte, é moço, é rapaz, é cheio de fôlego, mas vão cair, vão se cansar. Mas, aí a alegria na tribulação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, e olha isso aqui. Correrão, o jovem se cansa, mas esses que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Coisa mais linda que é isso. Corre o dia inteiro, a vida inteira, mas não se cansa. Correrão e não se cansarão, andarão, mas não se fatigarão. Os jovens se cansam. Qualquer homem cansa, qualquer pessoa, desesperado. Mas os que esperam no Senhor vão correr, mas não vão se cansar. Alguém está cansado, vai parar? Aí está, alegria na tribulação. É o Salmo 24, nós vamos ver isso, né? Águas tranquilas, nem um pouco tranquilas. O que mais que tem agora? Aí tem, é claro, 2 Coríntios 7, 4 e 2 Coríntios 12, 10. É o que Paulo fala. É isso que nós estamos falando aqui. Olha se isso não é loucura. Olha se isso não é contraste. Olha se isso é o evangelho da prosperidade. O evangelho moderno. Grande a minha... Ali está franqueza, mas é fraqueza. Eu pus franqueza? Será que pus? Deve estar lá. Se estiver errado é culpa minha. Grande é a minha fraqueza para convosco. E muito me glorio a respeito de vós. E eu estou cheio de consolação, diz Paulo. Eu transbordo. Salmo 24 fala isso. O meu cálice transborda. Lembra disso? E ele aqui também fala, eu transbordo de gozo, de alegria, de felicidade. Em que, irmãos? Em todas as nossas tribulações. Esse homem é maluco. Alegria, felicidade, ele transborda. Ele não falou que é pouco, não. Cheio de alegria. Que coisa, hein? Tem aí o 2 Coríntios 12, 10, não? Deve não ter ido. Mas eu leio aqui que é a mesma coisa. Pode não ter caído. O 2 Coríntios 12, 10 é a mesma coisa do 7, 4. Pelo que, segundo aos Coríntios 12, 10. Pelo que, diz Paulo, eu sinto prazer. Eu vibro. Aonde? Nas fraquezas. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Alegria na tribulação. Águas tranquilas e acachoeiradas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Sinto prazer nas necessidades. Está faltando roupa, está faltando salário, está faltando saúde. Eu sinto prazer. Nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias. Está angustiado, está com o coração fechado, tem um olho chorando de angústia, mas tem um outro com lágrimas de alegria. É o que ele está falando, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, estou acabado, é então aí que eu estou forte. Esse é o evangelho que nós temos aprendido. Deus nos ajude a compreender alguma coisa a mais. Está lá, ele achou lá, né? Tá bom, irmão Cacá. Depois você deixa para mim no ponto aqueles 3 versículos lá que você estava mostrando, João 10, 11. Aliás, pode até pôr eles aí na tela, que eu quero, antes de eu começar a meditar um pouquinho sobre, já entrar aí no Salmo 23, eu tenho que resgatar alguma coisa do Salmo 22, mas eu quero lembrar aos irmãos essa visão de cima, essa coisa que Deus nos dá, através das mensagens do profeta, mostrando aquilo que nós sabemos. Você pega um livro de Isaías, 66 capítulos, ele tem tudo que é a Bíblia inteira, 66 livros, não é assim? Mostrando cada setor da Bíblia, Deus resume tudo ali num versículo, num capítulo, num livro, não é? Pega 3 salmos como este, como nós vimos sábado passado, né? Como é que Deus põe frases inteiras na boca de uma pessoa 1000 anos atrás, para que aquelas frases, uma sentença inteira, seja repetida 1000 anos na frente, na boca de Jesus e de outra pessoa.
Se eu falar uma frase aqui hoje, pedir para vocês repetirem no final do culto, hoje mesmo nós não vamos lembrar mais. Se eu falar uma frase aqui, o que foi? Deus põe uma frase na boca de Davi, lembram? Muitas frases, circunstâncias, 1000 anos antes, aquilo é repetido como até as vírgulas, né? A ideia 1000 anos depois. Eu quero que os irmãos percebam então que o salmo que nós estamos meditando, esses 3 salmos, eles têm esse meio que resumo das 3 etapas da graça, resumo do corpo, do espírito e da alma, né? O corpo, o sofrimento no corpo, o cordeiro sofrendo no corpo, morrendo no corpo, calado, desconjuntado, todos os ossos sendo contados. Ele era o homem Deus, né? Mas é um homem que deixou de ser Deus por um instante, para poder passar o que ele passou no Salmo 22. Pai, por que o Senhor me abandonou? Né? E nós vemos o homem no Espírito no Salmo 23. O Espírito Santo conduzindo, nós vamos ver isso. Eu quero que vocês venham comigo, me acompanhem isso aí. Os irmãos vão ver o Salmo 22 em João 10, 11, que é a ovelha que dá vida, pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu quero mostrar porque eu disse para vocês, no Salmo 22 ele vem como homem, vive como homem, sofre, chora, tem fome, tem dor de cabeça, tem dor de estômago, sofre todas as tentações de homem, Hebreus 4 fala isso, né? Então é o histórico de Deus homem no Salmo 22, homem, né? Quando chega no versículo 22, eu estou repetindo isso para depois eu entrar no 23. Quando chega no versículo 22 do Salmo 22, vocês vão descobrir que aqui é um momento referente à ressurreição dele, porque quando ele ressuscita, ele fala para Maria Madalena, para os discípulos que encontraram ele, falou, vocês vão e fala para os meus discípulos, anuncia para eles lá o que está acontecendo. E ele fala isso, e você vê isso nos evangelhos todos, né? Nós vamos encontrar isso. João 20, 17 mostra isso. Aquelas coisas que é quando ele ressuscita com um corpo novo, né? Um corpo que nós teremos, o corpo que ele passou a ter, né? E do 23 até o 31 é uma etapa que ele já não trabalha com uma pessoa ou com outra. Ele aparece como o que controla as situações grandiosas. Mas não é o caso, nós vamos entrar nisso agora não é? Ele vai à mão direita de Deus. Mas ele volta no Salmo 24. Hebreus 13, 20 fala dessa volta dele, do grande pastor que volta para cuidar das ovelhas. No Salmo 24, ele volta no Espírito Santo para cuidar das ovelhas dele por 2000 anos, que é o que ele está fazendo conosco hoje. Ele volta para ajudá-las a ter essas águas, essas verdes pastagens, para ajudá-las a conduzi-las em águas mansas, mas que não são nada mansas, para ajudá-las a passar pelo vale da sombra da morte, para ajudá-las a viver essas benesses do Salmo 23, desculpem, mas que só são benesses, só são suaves, as pastagens só são verdes, as águas só são tranquilas por causa da presença dele. Então, no meio da tribulação, no meio das desgraças das águas agitadas, dos pastos queimando, ele estando presente, então você tem pasto verde, da mesma forma. Você tem água tranquila, nós vamos ver isso. Isso tudo no Salmo 23, que aparece em Hebreus 13, 20. E o Salmo 24 mostra ele, depois do Espírito Santo, levando o povo dele para recompensar pela eternidade. Leiam comigo João 10, 11. Tem aí, irmão Cacá? Cadê? Aí, ó. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É o Salmo 22. O bom pastor que está fazendo o papel de ovelha para dar a vida como ovelha, o cordeiro de Deus que tem que morrer, né, para depois ele
transformar-se num grande pastor. Mas primeiro, é o que acontece aí, que é o João 10, 11, né? Que é o Salmo 22. Vamos ver se o irmão Cacá consegue pôr para nós o Hebreus 13, 20, que fala da volta do grande pastor, que é o Salmo 23. Ele volta no espírito dele. 10 dias depois que ele se foi, ele volta para morar dentro da igreja dele. E para garantir esses benefícios do Salmo 23. Hebreus, está aí, 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande de pastor de ovelhas. Tornou a trazer ele de volta. E ele vem, vai ressuscitar, subir e voltar para cuidar de nós. Vejam agora 1 Pedro. Mas o irmão Cacá, você pode voltar ao Hebreus 13, 20? Será que não faltou um versículo ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho muito interessante isso. Não, mas é isso mesmo. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele veio de volta para, através da missão do Espírito Santo, cuidar das ovelhas dele. Veio cuidar de nós. Cuidar de nós dentro de nós. Estão entendendo isso? E o Salmo 24... Aí os irmãos vão ver que já é a recompensa. Depois desses 2000 anos, ele, grande pastor de ovelha, cuidando de nós, cuidando das águas agitadas, dos pastos queimados, não verdejantes, do vale da sombra da morte, cuidando de toda essa situação. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está no Salmo 24. Vara! Ele vem cuidar, está cuidando de nós pelo Espírito Santo. Aí chega a hora derradeira do Salmo 24, que também está previsto em 1 Pedro 5,4. Tem aí, irmão? 1 Pedro 5,4. No Salmo 23, o Novo Testamento chama ele de grande pastor, né? Já no Salmo 24, ele já é chamado de sumo pastor. Aí é o ápice, é o fim de tudo. 1 Pedro 5,4 totalmente ligado com o Salmo 24. E quando se manifestar o quê? O sumo pastor, aí é o tempo de vocês receber a imarcessível coroa de glória do Salmo 24. Entrar pelos portais eternos do Salmo 24. Viram isso? Que coisa maravilhosa. Eu quis mostrar isso, né, para que os irmãos percebam que cada um dos salmos não são coisas isoladas, não são pensamentos isolados. Não só o profeta mostra isso em diversas mensagens, quando você lê, compara, mas também a própria Bíblia mostra essa posição do pastor de ovelhas no Salmo 22, dele retornando para cuidar da igreja dele no Salmo 23, cuidar pelo Espírito Santo dele, 2000 anos, é a festa dos molhos, a festa das semanas, a quarta festa, porque daqui em diante é para os hebreus. Para nós recebemos até a quarta festa, pão asmo, Páscoa, pães asmos, primícias e a festa das semanas, está lá em Levíticos. É a festa do Espírito Santo, é a era do Espírito Santo. Se vocês olharem, vão encontrar até nesses itens que nós temos nesses quadros, né, o Espírito Santo de Deus trabalhando aqui na sétima era. Como nunca, né? Como nunca ele trabalhou. Eu queria fazer essa pequena... Quando nós formos meditar sobre o Salmo 24, quando chegar o momento, eu quero que os irmãos se lembrem que aí nós vamos ligar isso também com o oitavo dia. Levítico 24, versículo 36. O oitavo dia da semana. A sétima festa dos tabernáculos é no milênio. É a sétima festa. Mas depois do sétimo dia, diz o profeta de Deus, entra a eternidade. Porque depois do sétimo dia, que é o sábado, vem o primeiro de novo. A Bíblia fala em oitavo dia, mas na verdade o profeta fala que é o primeiro, porque do sétimo você vai para o primeiro de novo, do sábado você volta para o domingo.
É um círculo da eternidade, que é quando a gente entra pelos portais eternos do Salmo 24. Né? Uma parte do Velho Testamento está bem lá agora. Então é aí, quando nós vamos meditar mais, eu quero falar para os irmãos, se Deus permitir, um dia ou dois, nós vamos pegar uma reflexão sobre as dimensões. Primeira, segunda e terceira dimensão, né? Quarta dimensão, das ondas radioelétricas, o profeta mostra isso, né? Quinta dimensão, está bem aqui, o inferno, chamado inferno, Hades, ou quem quer que seja, né? Sexta dimensão, paraíso de Deus, aonde estão os santos do Novo Testamento, de onde sairão para o arrebatamento, para irem para a sétima dimensão, que são os portais da glória, que é a morada de Deus, mas que Ele não vai continuar lá. Né? Nós vamos dar um giro, se Deus permitir, no Salmo 24, nas dimensões, para chegarmos na sétima dimensão. Né? Porque depois a sétima dimensão também vai ficar, não é que ela vai ser esvaziada, os anjos e tudo vai estar por lá, mas todos esses, vocês sabem, depois da tribulação, todos, Abraão, Sara, todo esse pessoal do Velho Testamento, que estão hoje, ou está hoje o pessoal na sétima dimensão, né, vão receber a gente lá, seja com arrebatamento, a partir do arrebatamento, os mortos saem da sexta dimensão, os vivos são transformados e todos vão para a sétima dimensão, ficar 3 anos e meio lá para ter as bodas do Cordeiro, não sei aonde, mas é exatamente aonde Deus planejou. Apocalipse fala disso, né? Depois desses 3 anos e meio, velha aliança, nova aliança, e todo esse povão, milhares de milhares, milhões de milhões, voltarão para habitar pela eternidade aqui na terra. Que coisa maravilhosa, né? Então aí está um resumo aí mais ou menos didático. Mas eu queria que os irmãos percebessem a essência do Salmo 24, do Salmo 23. Eu só estou chamando 24 de 23. Por que será? Eu quero, irmãos, dar uma passada por esses versículos do Salmo 23 para os irmãos perceberem isto. Porque eu começo aqui. Os irmãos sabem, o Senhor é meu pastor e não me falta nada, nada me faltará. Que coisa. Tem gente aí que falta braço, falta perna, falta orelha, falta olhos, né? Mas aqui dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui está dizendo, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Então, a ideia é quase que romântica, como eu usei essa expressão no começo. Aquelas pastagens bonitas, suaves, amáveis. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Estão percebendo a ideia do Salmo 24? Salmo 23? Que coisa. E vem o versículo 4 e ainda fala em vale da sombra da morte. Há um vale da sombra da morte. Mas não para nisso. Vem na frente, no finalzinho do Salmo, do versículo 4. Claro que no vale da... Se eu andasse... Depois não vamos falar isso, andasse. Não é que eu andei ou nem que vou andar. Né? Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí vem também outra coisa do Salmo 23. A tua vara... Pastor, e o teu cajado me consola. Moisés e o Juninho podem me ajudar a pregar aqui. A vara da mamãe, a vara do papai. Né? Paulo aos Hebreus, falando da correção, falando das dores que nós sofremos, das feridas, que a vara do nosso pastor tem que nos deixar às vezes, para que a gente seja realmente consolado. Estão percebendo como é que o Salmo 23, essa ideia, nós vamos mostrar isso, essa ideia de romântica, de águas tranquilas, de pastagens verdejantes, isso tem que ser visto dentro do contexto do que ele realmente significa. Mas não para nisso. O versículo 5 fala isso aqui, olha. Preparas uma mesa para mim, uma mesa gostosa, com guloseimas, viu, irmão
aí do restaurante, com carne assada, preparas uma mesa gostosa, tranquila, uma mesa de festa, né? Uma mesa de alegria, com guloseimas, com todo tipo de cardápio. Aí você fala, que maravilha, então essa mesa é para a gente fazer festa. Preparas uma mesa para mim, com todo tipo de coisa boa, gostosa, de alegria, para reunir junto com os amigos, com os irmãos, etc. Mas aí ele vem e fala, não, prepara uma mesa dessa, gostosa, boa, mas na presença dos teus inimigos. Estão percebendo? Alegria na tribulação, na presença dos teus inimigos. Não é o inimigo nesse sentido comum que nós conhecemos. Pode ser também, eu não sei, pode ser. Mas o inimigo nosso, não raro, somos nós mesmos, nossos sentimentos, nossos desejos. Mas esse conflito, uma mesa muito gostosa, muito farta, muito boa, mas com os inimigos ali, está junto com você ali. Só o Espírito Santo dele que vem no Salmo 23, em nós, é que vai mudar esse quadro. Que vai poder mudar esse quadro. No meio desse caos todo que nós estamos tentando mostrar para os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais um aqui. Aí quando ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, a gente pensa que não tem condição, porque como é que eu vou comer, xará? Com os inimigos em volta, querendo te matar, te flechar, te pegar, te estragar, te ferir. Mas aí ele fala, mas é que o Senhor unge a minha cabeça com o óleo do Espírito Santo. Vejam Salmo 23, toda a ideia dele, para que haja essas benesses, essas coisas gostosas do Salmo 23, pastos verdejantes, águas tranquilas, etc. Tem que ter o cajado do meu pastor, tem que ter os meus inimigos junto com a minha mesa farta, cheia de gostosura, mas os inimigos próximos. Espero que vocês estejam entendendo. E ele fala, com tudo isso, aí sim o meu cálice transborda. Transborda de alegria na tribulação. Um cálice de alegria, mas dentro desse quadro que nós estamos falando. E é claro que depois ele termina, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, nesse quadro que nós estamos falando, mas desde que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Ele encerra desta forma. Irmãos, a ideia central dessa meditação do Salmo 23 é exatamente o que foi posto e que o profeta de Deus fala. Uma coisa incompreensível, uma coisa que não se pode compreender e que Paulo fala em 2 Coríntios 7:10. A tristeza segundo Deus, para arrependimento e salvação, e a mesma tristeza segundo o mundo que conduz à morte. Perceberam que são duas tristezas? Na verdade não são duas, é uma tristeza só. Uma tristeza segundo Deus. É o Salmo 20. Essa tristeza segundo Deus, me permito dizer isso, é o Salmo 23. É uma tristeza que nos conduz ao arrependimento para a salvação. Esta tristeza segundo Deus, de 2 Coríntios 7:10, é a tristeza da tua vara e do teu cajado, porque dói a varada do pai, do pastor. Estão entendendo isso, irmãos? Para que a gente possa compreender como é que só tem um povo na terra que pode falar um negócio desse. Defender a ideia de estar alegre, de estar feliz, como Paulo falou, de conseguir proclamar felicidade, de proclamar vitória, bem no coração, bem no meio do sufoco da sua vida. Você dizer, não, eu estou vitorioso. Vocês compreendem isso? Só um povo na terra, é a geração santa. É a geração eleita, só a nação santa. Só as pessoas dessa mensagem que podem viver esse conceito de alegria na tribulação, de águas acachoeiradas, agitadas nas nossas vidas, mas que ele diz que ele tranquiliza elas. Que verdes pastagens são essas?
Que verdes pastagens são essas? Deitar-me faz em verdes pastos. Que verdes pastagens. Como é que jeito que eu faço? Porque a minha pergunta é essa, irmãos. Temos que ser realistas. Eu comecei dizendo isso, você aqui, alguns na internet. As nossas vidas, desde que você nasceu, especialmente depois que creu no Evangelho, e de forma mais especial, depois que aceitou esta mensagem, as águas das nossas vidas são suaves, são mansas. Tem alguém aí na internet? É um mar de rosa a minha vida, sempre foi. As águas das nossas vidas. Nós estamos em pastagens verdejantes, comemorando, é assim, dançando, brincando, suave. É assim que tem sido a vida. É assim que é a vida minha, sua, nossa. Será que é assim que foi a vida dos nossos irmãos no passado? Navegando em águas tranquilas, comendo em pastagens verdejantes, sem problema. Porque está verdejante, porque está bom, está com chuva, pasto está bom, está tudo crescendo, está uma maravilha. Não há problema. Será que a vida dos cristãos, dos filhos de Deus, lá de 2000 anos atrás, eu podia voltar antes dos 2000 anos atrás, no Velho Testamento, mas vamos pegar de lá para cá. Será que esta é a vida nossa? Ele fala aqui, olha aqui, querem ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu Deus, ainda que mandasse, cadê? Prepara os números. Refrigera, o versículo 3, refrigera a minha alma. Se ele refrigera, e eu pergunto, se você está refrigerado, se o negócio já está gelado, está friozinho, precisa refrigerar? Já está frio, já está refrigerado. Se ele tem que refrigerar, é porque a nossa alma são almas que andam quentes, andam aflitas, afligidas. Mas não é as nossas almas. Essa coisa começa lá no passado. Começa lá na história do povo de Deus. Mas eles têm que proclamar, e eles proclamam estas verdes pastagens, eles proclamam estas águas tranquilas. Mas que jeito que eu entro em verdes pastagens se as nossas vidas não tem nada de verdes pastagens? O Evangelho da Prosperidade prega isso. Vem aqui, crê aqui, que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ganhar carro, essa é a história de sempre. Você está repetindo até desgastantemente, né? Aí tem verdes pastagens, que você vai ficar bem, vai progredir, etc, etc, etc. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eu pergunto, de Gênesis e Apocalipse, os verdadeiros filhos de Deus, eu pergunto, de 2000 anos atrás, desde Paulo até aqui, quais as águas que eles vêm navegando? Tranquilas, suaves, mansas, pastagens verdejantes? Absolutamente não. Fala, mas pregador, você está contrariando a Bíblia. Porque o Salmo 23 fala que o meu pastor, né, que o Senhor é meu pastor e Ele me faz. Agora está começando a responder. Entrar por passagens verdejantes. E me conduz a águas tranquilas. Mas que jeito que eu posso transformar? Que jeito que eu posso viver em águas tranquilas e passagens verdejantes? Que jeito que eu entro em pastagens verdejantes? João 10, não sei o quê. Ele disse, você sabe que jeito você quer? Você sabe que as pastagens estão secas. As pastagens estão secas. As pastagens do século 20 estão secas, estão queimadas, estão incendiadas, porque não tem comida para o gado. Não tem comida, não tem água para elas estarem florescendo e desenvolvendo. Não tem, eu estou falando no natural. Não tem. Mas o que eu faço? No espiritual isso é muito mais. Cadê as pastagens verdejantes do século 20 para o povo de Deus, os chamados cristãos e religiosos, para comer o pastinho gostoso do Salmo 23? Que se está verdejante porque está chuvosinho, porque está regado, está tudo direitinho. Não tem, porque está tudo incendiado. Não tem comida espiritual para ser comida no século 20. Mas aí ele fala, mas que jeito que eu faço se o senhor disse que é para entrar, que o senhor está falando que tem pastagens verdejantes. Aí ele fala, é porque você não vai, é porque você ainda não levou o povo a João capítulo 10. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, que é a palavra de Deus, vai passar do outro lado, e aí sim vai cair em pastagens verdejantes. Estão entendendo como é que a coisa começa a fazer sentido? Fora
fora da porta, os pastos estão aí queimados, arrebentando, estão aí desgraçados, não tem comida espiritual, só tem fome espiritual. Essas igrejas, e às vezes até na mensagem tem feito isso, tem que se socorrer de prostituição cultural, tem que se socorrer de movimentos, de peças, se socorrer de tanta coisa, tem que inventar programas para manter jovens na igreja, tem que criar isso, criar aquilo. Por quê? Porque os pastos estão secos. Hoje, infelizmente, tem grupos, pequenos líderes na mensagem que estão deixando secar as pastagens e estão tentando inteirar a pastagem dos filhos de Deus com comidas do tipo dessas por aí, de movimento e não sei o quê, de jovens, etc. Eu não tenho nada contra isso, mas eu quero dizer uma coisa. Ele disse que a pastagem está seca por aí afora, mas não vá querer inteirar com comer comida de não sei o quê e buscar ração, não. Não busca ração porque o pasto está seco, porque as igrejas, alguns pastores, alguns líderes têm procurado tratar os seus jovens com ração e não com pastagens verdejantes, porque o que acontece? Eles estão se esquecendo de conduzir a sua juventude para entrar pela porta, porque do lado de dentro da porta, aí do lado de cá, aí sim tem pastagens verdejantes que sustenta criança, jovem, velho, idoso e de todas as idades. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tem que entrar pela porta. Eu sou a porta. Aí sim. Aí você percebe que no mundo de pastagens queimadas, no mundo de total falta de alimentação, para as ovelhas do Senhor, para as ovelhas chamadas ovelhas de Deus, um mundo de fome espiritual, porque eles não têm o que comer. Tem uma porta para entrar para as pastagens verdejantes do Salmo 23. E esta porta é esta palavra da hora, vinda através de um profeta. Somente ela nos trouxe para cá. Só ela nos tem dado comida em pleno tempo de fome, em pleno tempo de desgraça e de desespero. Estão entendendo isso, irmãos? Da mesma forma, as águas tranquilas. Que águas tranquilas são essas? Que estão no planeta no natural, hein? Na verdade nem tem água. E quando tem, as águas de hoje estão tranquilas? Não, elas descem arrebentando, levando tudo. Né? De tsunamis, terremotos, maremotos, e precisa do cantareira para aumentar. O povo está num desespero tal que eles estão quase que entregando vidas para encher o sistema cantareira em São Paulo, porque sabem que não tem, porque não tem água. Porque a água que vem, e quando ela vem arrebentando, né? Que coisa! Aquilo é um caos. É um caos que o sistema está vivendo. Falta água. E quando vem a água, ela vem arrebentando com tudo. Mas o Salmo 23 fala: conduz-me mansamente a águas tranquilas. De novo, é a mesma pergunta. Se as verdes pastagens que nós precisamos delas, que estamos comendo desses pastos, somos ovelhas desse grande pastor, que estamos comendo de verdes pastagens, porque entramos pela porta, que é a palavra que recebemos pelo profeta desta era, né? A mesma coisa acontece com as águas tranquilas, porque as águas espirituais do planeta estão um caos, estão ondas horrorosas. Vocês sabem como estão. As águas naturais é a mesma coisa, né? Mas você vai lá, vocês sabem, eu não preciso falar, lá no Mar da Galileia, eu falei sábado passado, rapidamente. Mestre, o mar se revolta, não se te dá que morramos, Senhor, tem misericórdia, nós estamos acabando, porque as águas estão revoltadas, as águas estão desesperadamente, estão volumosas, vão romper em cima do nosso navio. O que eles vão fazer? Acorda, mestre. E ele fala: sujeitinhos de pouca fé, por que vocês não entram pela porta que sou eu? A palavra está aqui, águas agitadas, águas movimentadas, grandes ondas, olha, acalmem-se, paz seja com vocês. Então a palavra está dentro do teu barco, dentro da tua casa, dentro das suas roupas, dentro do teu guarda-roupa, dentro da escola onde você vai, dentro de onde nós estamos. Então aí a coisa muda, porque aí o aspecto revoltoso
revoltoso das águas deste planeta, que está engolindo e levando as pessoas, levando à morte espiritual. Essas religiões estão passando, feito um tsunami espiritual, matando e destruindo vidas espirituais por causa dessa situação deles. Mas aí nós temos também a mesma porta que nós entramos, é a mesma palavra que diz: eu posso conduzi-los no meio de um mar revoltoso e desgraçado e tempestuoso que está aí. Eu posso dizer para vocês: paz, mar, acalme-se, tsunami espiritual, porque eu tenho minhas ovelhas e eu sou o grande pastor de ovelhas e eu estou dentro deles para cuidar deles. No Salmo 23. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que coisa, irmãos meus. Sabe de uma coisa? Eu estava lembrando, porque nós estamos falando de alegria na tribulação. Nós estamos falando de um tempo de águas agitadas, águas espirituais e naturais, né? Nós estamos falando de um tempo de pastagens queimadas, sem comida, sem alimento espiritual para ninguém, em que as pessoas estão morrendo. Algumas já estão mortas, muitas já estão mortas, né? Mas nós estamos vendo como ele prometeu quando ele voltasse, um profeta nos falasse da era do Espírito Santo, da festa do tempo do Espírito Santo, que é as 7 eras, que ele poderia estar dentro de nós, para nos pilotando, nos conduzindo de dentro de nós, nos levar, no meio de toda essa agitação que aí está às nossas voltas, levar os nossos filhos, levar os nossos pastores, as nossas mulheres, a águas, aí sim, mansas e tranquilas. Porque a água em si, a vida não está tranquila. Não tem nada tranquilo na vida de ninguém. Não tem um pai que não esteja sofrendo. Não tem uma mãe que não esteja desesperada nesse tempo, com as águas agitadas dessa era. Não tem um pastor verdadeiro e honesto que não esteja derramando lágrimas por causa das águas revoltosas, por causa do fogo que está queimando as pastagens espirituais do povo. O desespero é total. Mas no meio desse desespero, ele disse: tem meios de ter alegria no meio dessa tribulação, no meio desse campo, que é o recurso que eu estou dando para vocês. Acha que isso é uma coisa nossa? Vocês achamos que isso é uma coisa nossa, que estamos criando, inventando? Não, é só nós irmos lá, na Babilônia, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. É só isso, é no meio do calor. Vocês acham que as águas, que as pastagens, o clima o profeta fala isso, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles como homens naturais, que nós também somos, nós temos esse aspecto que luta, porque o inimigo que está na nossa presença somos nós mesmos. Eles estavam sabendo o que ia acontecer com eles do ponto de vista natural. A fornalha teria que ser como foi, aquecida 7 vezes mais. Né? Com muito calor, com muita queimadura, né? Vocês sabem, os guardas, não sei que distância da boca da fogueira, já morriam de calor, né? Agora nós sabemos o resultado disso. E com eles, o que aconteceu quando eles foram lançados lá? Hein? No meio da fogueira da vida, no meio daquele desespero, no meio daquele caos que matou aquele pessoal que estava em volta. Os cristãos daquela mensagem da era, da mensagem que creu em Daniel, da mensagem do profeta Daniel, o que aconteceu com eles? A Bíblia fala: nem cheiro de cabelo queimado eles puderam sentir, porque eles estavam no meio da tribulação, no meio da fogueira da vida deles, no meio daquele fogaréu. Mas bem ali de novo estava a mesma porta de João 22, estava o quarto homem, a mesma porta de João capítulo 10. Eles entraram pela porta e eles puderam ter alegria na tribulação daquela fogueira, puderam chegar lá. E eu tenho dito isso, foi o lugar mais aprazível da terra, quando eles chegaram naquela fogueira 7 vezes mais aquecida. É o Salmo 23. É o Salmo 23. É a maneira que eles tiveram. Por quê? Mas eles já foram por antecipação, dizendo: rei, o nosso Deus pode. Se ele não quiser, ele pode nos livrar da tua fogueira. O nosso Deus pode. Mas se ele não nos livrar, rei, não faz diferença para nós. O sim e o não dele para nós é a mesma coisa. Nós não vamos
ajoelhar-nos aos pés do mundo, do sistema, das televisões, das modas, das fofocas, das irritações. Não vamos, nós vamos para a fogueira. E eles honraram e proclamaram a porta. Eles já entraram pela porta de João capítulo 10, já lá atrás. Quando eles foram por ali, a porta já estava aberta para eles, dentro da fogueira. Ali estava o quarto homem. Mesma coisa eu posso falar de Daniel. Alegria na tribulação. Vocês sabem disso. Todo mundo sabendo que ele ia morrer, que estava acabando, arrebentando, se estourando, etc. No entanto, a tribulação dele virou em alegria lá dentro. Ele teve gozo na tribulação, gozo na perseguição. Porque você sabe que isso aconteceu com ele. Será que terá sido diferente, irmãos? Será que terá sido diferente com os nossos irmãos no passado? Será? Nossas irmãs, aquelas mamães com bebê mamando ao colo, bebezinho, novinho, mamando ali no peito, e elas enfiadas no Coliseu Romano, abrindo aqueles portais, e aqueles leões com não sei quanto tempo, em meses e semanas, em meses sem comer, e a mamãezinha com o bebezinho mamando no peito dela, e os leões vinham e pulavam para cima delas. E o que a Bíblia fala? Elas viviam na alegria, na tribulação, elas estavam no coração do Salmo 23, porque elas souberam entrar pela porta, a porta da libertação delas, e elas puderam cantar cânticos de louvor e de gratidão em plena tribulação. Deixa os leões comerem, deixa eles morderem. A mesma coisa um tempo depois, aquelas irmãs e aqueles irmãos sendo levados, você sentia o cheiro da carne queimada nas fogueiras das perseguições da Babilônia romana, e ele levando eles para serem queimados vivos. Vocês sabem disso, mas eles iam no meio daquela tribulação, naquele ambiente horrível, eles iam cantando: mais perto quero estar, Senhor, ainda que seja a dor que me leve para perto de ti, Senhor. Este é o Salmo 23. É desta fórmula, é esta maneira que se tem para passar pelo vale da sombra da morte. Sabiam disso, irmãos? O teu cajado me consola, a tua vara me consola. Esta é a maneira. Essa é a maneira, essa é a história de um povo na terra, que tem consciência de que a história desse povo é a mesma ontem, hoje e eternamente. Se esse povo foi queimado vivos e conseguiam ter alegria na tribulação, conseguiam ter águas mansas no meio de águas agitadas, conseguiam ter pastagens verdejantes no meio de falta de pasto, tudo queimado, como nós estamos vivendo aqui, pastagens espirituais. Se esse povo viveu desta forma lá, esse povo que está aqui, se o Deus deles é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se esse povo viveu assim, nós também temos que saber que temos que nos prevenir para viver desta forma, para viver exatamente desta forma, para extrair mel da podridão, da fraqueza do leão, para extrair doçura do amargor das nossas vidas. Não posso ir para frente, só completando aqui, irmãos, para a gente depois dar um último passo. Que coisa. Que coisa. Eu quero que os irmãos fiquem com isto para casa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essas coisas que nós estamos lendo aqui, vai até o vale da sombra da morte. Nós vamos seguir isso no outro dia. Ainda que eu andasse, não é ainda que eu andar, ou não está escrito quando eu andar pelo vale da sombra da morte, aí está escrito ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, está no condicional, ainda que eu andasse eu não temeria. Agora o próximo está no presente, porque tu estás comigo hoje. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria. Fala, mas se o senhor está falando desse jeito, então o senhor não vai andar no vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse, eu não temeria. Eu falo, não,
mas é verdade. Porque tu estás comigo. Vocês viram o pastor Joaquim falar hoje na abertura aí? Ele citou 3 versículos desses que eu ia falar hoje, naquela pregação inicial. Eu fui para o banheiro ali, arrepiado, falei, meu Deus, acho que o Monenzinho pode ter notado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o profeta de Deus vem e fala em quantas mensagens. Se esse vale tem sombra, então tem alguém que passa por esse vale com luz, porque aonde tem sombra tem que ter luz. Se fosse um vale escuro, se fosse uma escuridão total, não tinha sombra. As religiões, as igrejas, todas interpretam desta forma, o profeta de Deus mostra isso, né? Mas ele vem e fala, não é não. Esse vale tem sombra porque tem luz. Então há um povo que caminha na luz que faz esta sombra nessa situação deles. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quando Jesus ressuscitou, porque o Salmo 23, ele tem tudo a ver com Jesus ressuscitado e voltou no Espírito Santo para morar dentro de nós. Mas a minha pergunta é essa para encerrar. Quando Jesus ressuscitou naquele corpo glorificado, como é que foi a situação? Ele andou lá por Jerusalém, ele foi para baixo e para cima. Anás, Caifás, aquele povo, todo mundo pôde vê-lo? Não pôde vê-lo. Ninguém pôde vê-lo. Sabe por quê? Porque ele tinha ressuscitado. Ele estava com novidade de vida. Ele tinha ressuscitado no Espírito. O Espírito Santo de Deus o ressuscitou. Transformou ele em nova vida. Agora eu pergunto mais uma coisa. Pedro, Maria, Madalena, João, viram ele depois que ressuscitou? Viram, mas eu pergunto, eles viram ele mesmo antes do Pentecostes? Viram, é claro. Jesus, antes de subir, a Bíblia fala que ele apareceu, ele ficou 40 dias, ele esteve com João, com os discípulos lá. Lembra aquele moço lá que falou assim, não, eu quero ver o Tomé, né? Ele esteve com eles, mesmo falhos, mesmo frágeis, o mesmo Pedro que eu havia negado, ele pôde ver esse Jesus. Ele pôde ver esse Jesus depois da ressurreição no corpo glorificado. João, Pedro, cada um deles viu. Mas o mundo religioso não pôde vê-lo. Ninguém mais pôde ver esse Jesus. Ninguém. Só aqueles da geração eleita, da nação santa, aqueles que haviam entrado pela porta, por esta porta. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? O Salmo 23 mostra que quando o Espírito Santo volta e entra em nós para nos permitir viver essa vida de alegria na tribulação, de viver essa vida de comida no meio da sequidão espiritual, viver essa vida de desespero, porque todo mundo está vivendo desesperado, está todo mundo chorando. Olha, se tem alguém nessa mensagem que está aí com o mar de rosas, que está uma belezinha, que não sei o quê, olha, Deus tenha misericórdia dele. Se tem pastores por aí que está comemorando, porque está tudo uma maravilha, minha igreja não tem problema, Deus tenha misericórdia dele, porque nesse fim de tempo, nessa chegada da maratona espiritual, nesse final de 30 quilômetros de caminhada, só tem um tipo de gente que vai chegar nessa maratona desesperado, correndo no finalzinho da maratona, e que Isaías falou, mostrando a alegria na tribulação. Você está correndo, você está sem fôlego, você está quase caindo, mas ele fala, correrão e correrão, mas não se cansarão, não se fadigarão. Só esse tipo de gente, só essas pessoas que puderam ver aquele Jesus ressuscitado no corpo glorificado, ainda que como nós continuassem no corpo natural, mas aquilo já era um prenúncio de que eram gente eleita, raça de Deus. Quando você está podendo ouvir estas coisas, quando você está podendo ouvir esse tipo de coisa, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, isso é uma prova de que você está vendo aquele mesmo Jesus Cristo já ressuscitado no seu corpo glorificado. Isso é uma prova que o Espírito Santo dele entraria neles 10 dias depois, como tem entrado em nós, para nos mostrar, para cuidar de nós no Salmo 23, para nos conduzir no meio das águas agitadas, transformá-las em águas calmas, no meio do fogo e da fogueira, transformá-lo em lugar aprazível e com facilidade, para que a gente consiga chegar sem cansaço. Como é que pode? Caminhando, correndo, caminharão e não
não se cansarão. É um tipo de gente que pode estar com o fôlego, com a língua para fora, com a cabeça cheia de coisa, mas essas pessoas estão proclamando a verdade de Isaías 40. Eu não me cansarei, eu não desistirei. A minha vida está nesse caos, nessa luta, nessa falta de pasto, está bem nesse mundo caindo aos pedaços, mas eu continuo caminhando sem me cansar, e eu quero bater asas como asas de águia, e a águia não vai para baixo, as águias apontam para cima, e o meu destino é subir, caminhando sem me cansar. Estou cansado no físico, estou cansado no espírito, estou arrebentado com marido, com mulher, com filho, com isto e com aquilo, mas na minha alma tem a esperança do Salmo 24. A minha alma quer os portais eternos, a minha alma quer o Rei da Glória. A minha alma quer gritar também: abri, ó portais eternos, porque agora o Espírito Santo, pois esverdejou os nossos passos, acalmou as nossas águas, e eu estou no meio de confusão, e de bagunça, e de violência, e de terremoto espiritual, e de tudo, mas ainda assim, o Senhor tem me permitido estar em pastagens verdejantes, em águas tranquilas. Eu estou firme, e eu não vou abrir mão, eu vou seguir em frente. Oh Deus nosso, me ajuda, ajuda esse povo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a encontrar, a compreender as entrelinhas da Tua palavra aberta. Aqui está, Senhor. Nós sabemos, os pastos estão queimados, estão horrorosos, as águas turbulentas, está uma desgraça total nesse fim de tempo, mas com o Senhor, nós entrando pelas portas, pela porta desta palavra da hora que o Teu profeta nos ensinou, então o Senhor tem nos conduzido no meio de tanta tribulação, tanta dor, tanta dificuldade, tantas lágrimas. O Senhor tem nos conduzido a proclamar a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo, a proclamar que não somos vitoriosos, não, nós somos mais do que vencedores, por aquele que tem nos prometido, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Miqueias 2:10, para vocês perceberem que o Salmo 24, as entrelinhas dele fala de muita luta, muita dor, para você no meio da dor sair-se bem, porque Miqueias fala isso, né? Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Não tem ninguém descansado aqui. Não tem ninguém nessa mensagem que vai conseguir andar em mar de rosas. Ao contrário, serão espinhos e mais espinhos, né? Enquanto o mundo está desgraçado, está quase que num prenúncio de grande tribulação, como o Egito estava. O mundo do Egito em grande tribulação. Mas lá no Egito, no território de Gozem, tinha um povo na alegria. No território de Gozem, tinha um povo cantando, glorificando a Deus. O mundo estava num caos, o Egito. Mas tinha um pedacinho dele que o povo estava cantando e glorificando a Deus. Aqui nesse mundo tem esse mesmo povinho. Glorificando, cantando e dizendo: Senhor, está um caos, as pragas estão caindo aos pedaços. Mas nós estamos em Gozem. Nós estamos no Teu Espírito Santo, nós estamos no Salmo 23, nós estamos nas Tuas águas tranquilas. A minha paz eu vos dou. O Senhor falou que não é a paz que o Senhor é com guerra, e nós vamos continuar guerreando, até o último fôlego nosso, em nome de Jesus Cristo.